ensinou assim esta nobre missão. Se um anjo de luz se manifestasse a mim, se revelando enfim perante os olhos meus, não sei como seria, nem se suportaria ver tanta beleza e ouvir um recado de Deus. Não basta querer tanta honra ganhar para depois chorar a tua própria morte. Resta saber se a tua humildade é tão grande quanto sentir emoção forte. Não basta pedir a Deus grande honras, é preciso humildade, compreensão e calma. Enquanto em virtude de uma grande graça, uma forte emoção sentirás em tua alma. A humildade da alma enobrece e muito fortalece o nosso coração. Em sua humildade, a Virgem Maria nos ensinou assim esta nobre missão. Se um anjo de luz se manifestasse a mim, se revelando enfim perante os olhos meus, não sei como seria, nem se suportaria ver tanta beleza e ouvir um recado de Deus. Não basta querer tanta honra ganhar para depois chorar a tua própria morte. Resta saber se a tua humildade é tão grande quanto sentir emoção forte.
sentirás em tua alma.
Estimados irmãos e irmãs, prezados visitantes, irmãos internautas, eu cumprimento a todos, lhes desejando a bênção, a graça de nosso soberano Deus e eterno Pai, juntamente com as bênçãos de seu amado Filho Jesus, nosso divino Mestre e Salvador, com as bênçãos da Mãe Virgem Maria Santíssima, da bendita e Santíssima Rosa, e também do profeta santo irmão Aldo. Desejo que estas bênçãos estejam presentes no viver de cada um, lhes proporcionando vida, paz e sabedoria, para que juntos possamos caminhar e glorificar aos nossos poderosos santos. Que estas bênçãos lhes proporcionem muita prosperidade em seu viver e que sejam grandemente abençoados em todo o seu viver. E com estas palavras eu peço a gentileza dos que estão sentados para ficar em pé, para que juntos possamos suplicar as bênçãos gloriosas dos céus para todo o nosso viver e para todo o transcorrer de nossa santa reunião. Sentido de oração, iremos orar. Onipotente, soberano Deus e eterno Pai, neste momento, ó Pai bendito, mais uma vez, nos apresentamos diante do Senhor para prestarmos nosso louvor, adoração e gratidão por tudo quanto tens nos concedido. Também louvamos e glorificamos a Ti, ó Jesus, nosso divino Mestre e Salvador, pelo cumprimento de Suas gloriosas promessas sobre a vinda do outro Consolador que se cumpriu na pessoa da Santa e Bendita Vó Rosa, e também de nosso Supremo Pastor, que se cumpriu na pessoa do nosso querido primaz Santo Irmão Aldo. Assim sendo, ó bendita e Santíssima Vó Rosa, neste momento, em nome da Senhora do Santo Irmão Aldo, aqui estamos com o propósito de prestar o nosso trabalho, a nossa dedicação para a honra e a glória de todo o reino dos céus. Pedimos a Tua bênção e a Tua inspiração para todos transcorrer desta santa reunião, para os hinos que serão apresentados pelo conjunto coral, que também são mensagens que louvam e glorificam o reino dos céus e que estimulam e fortalecem a nossa fé. Pedimos a Ti, ó Santo Profeta Irmão Aldo, como sendo nosso Supremo Pastor. Pedimos a Tua inspiração para a leitura da mensagem, que será feita de púlpito, e o complemento da mesma seja feito segundo Tua santa e bendita vontade. Assim sendo, bendita e santa Vó, Santo Irmão Aldo, Mãe Virgem Maria Santíssima, entregamos em Tuas santíssimas mãos mais esta santa reunião. E em Teus santos nomes declaramos mais esta reunião iniciada. Amém. Cantaremos de nosso cenário o hino de número 1, Igreja Forte. Levanta
a Santa Vó Rosa é glorificada pela juventude bem unida e consagrada. Filho amado, nosso Salvador, a Santa Vó Rosa, Espírito Consolador. A igreja da verdade, sem temer, pois vivemos sempre em santidade, santidade pra vencer. Da verdade e poder, temos a felicidade no viver. Na verdade, esta igreja é fiel, com justiça e com santidade, santidade vai para o céu.
servindo a Deus com toda lealdade, lealdade e amor, dando paz e liberdade, liberdade ao sofredor. Anunciando com sinceridade, sinceridade no coração, com firmeza, com toda certeza, que nesta igreja há salvação. Na eternidade, eternidade de glória e luz, viveremos com a gloriosa Santa Rosa e com Jesus. Viveremos com a gloriosa Santa Rosa.
minha fé me faz muito forte, a minha fé transpõe os perigos, me livra até do império da morte. A minha fé está numa santa, Santa Vó Rosa, Rainha do céu. Ela protege, ampara e consola, e dá vida a quem é fiel. A minha fé é uma herança que aqui recebi. Quando morri de vez para o mundo e para Deus então revivi. Quando morri de vez para o mundo e para Deus então revivi. A minha fé me faz ir à luta, a minha fé me faz decidido a enfrentar momentos de angústia, pois a Vó Rosa está sempre comigo. A minha fé traduz a esperança numa certeza que me diz assim: se eu preservar esta bela herança, um galardão espera por mim. A minha fé é uma herança que aqui recebi. Quando morri de vez para o mundo e para Deus então revivi. Quando morri de vez para o mundo e para Deus então revivi.
E agora, prezados irmãos e irmãs, iremos ouvir a leitura da mensagem do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. Mensagem essa toda resumida em conselhos a casais, namorado, noivado e casais. Serve de um modo geral. Onde ela traz o título: A responsabilidade do namoro, do noivado e do casamento. Então ele está falando em todas as fases, desde o namoro até o casamento, os procedimentos como que deve ser para estar enquadrado dentro das leis divinas, onde obedecendo a Deus Pai, ao Criador, para que assim alcance mérito diante de Deus e possa ter uma vida, um lar feliz e identificado como a extensão do reino dos céus na terra. Que a gente vê que está tão difícil de acontecer isso. Mas Deus criou a raça humana e deu todos os seus instintos com o objetivo de que aqui na Terra fossem formados filhos e filhas de Deus e que Ele pudesse levar para o seu reino, quando Ele assim determinasse, achasse por bem fazer isso. Mas como isso não aconteceu, a raça humana perdeu a natureza divina, ficou como criação de Deus, mas como o filho perdeu a natureza. E foi por isso que Jesus veio a este mundo, para implantar as leis divinas e o amor no coração do ser humano, para que não fosse tão perverso, tão ruim, e que soubesse amar o seu semelhante, o seu próximo como a ti mesmo. Foi o que Jesus ensinou, mas por algumas circunstâncias da vida, Jesus não pôde concluir o seu glorioso ministério e formar na terra milhares de criaturas identificadas como a extensão do reino dos céus na terra. Então ele fez a promessa que iria ao Pai, mas enviaria o outro Consolador. Ele não deixaria a humanidade órfã, embora ter demorado tantos séculos, mas Jesus cumpriu a sua gloriosa promessa. O Pai, lá no seu reino, formou o outro Consolador e o Supremo Pastor para que seu Filho Jesus pudesse cumprir a sua gloriosa promessa. E assim então aconteceu. Jesus, cumprindo a sua gloriosa promessa, restaurou a igreja verdadeira, sua igreja verdadeira, formou nela o Consolador e o Supremo Pastor, para dar continuidade às suas obras de redenção e salvação e vida eterna para tantos quantos adotasse essa forma, esses ensinamentos, e aprimorasse a sua fé, seu espírito e seus conhecimentos no Evangelho. E o irmão Aldo, ele, como sendo representante do reino dos céus, da Trindade excelsa, sucessor e representante do Consolador, ele nos deixou
esta mensagem, estes conselhos, tantos quantos ouvir e praticar e perseverar até o fim, então serão bem-sucedidos em seu viver, no seu lar, e um dia na eternidade, porque viverá respeitando as leis divinas, amando a sua família, seus filhos, os filhos, também amando os seus pais, respeitando, e deixou um caminho a ser seguido, umas orientações. E assim eu vou fazer a leitura desta mensagem, que fala sobre, então, a responsabilidade do namoro, do noivado e do casamento, onde está dizendo o seguinte: o namoro, noivado e casamento sempre foram considerados assuntos de grande responsabilidade dentro da Igreja Apostólica. Desde o início, exigiu-se obediência às regras e às normas que regem esta fase tão importante da vida dos jovens e dos casais. O namoro, noivado e casamento são etapas fundamentais na vida de um apostólico fiel e deve ser tratado com seriedade e temor a Deus. Não se trata apenas de fases sociais ou culturais, mas de compromissos espirituais que refletem nossa fidelidade a Deus e aos seus santos, e nossa responsabilidade diante da Igreja e da sociedade. Afinal, o casamento é a base da formação da família, que, por sua vez, é o alicerce da sociedade e, sobretudo, da Igreja de Cristo, chamada para ser exemplo e modelo diante do mundo. Então, o irmão Aldo botou aqui, a Igreja Apostólica é o viver do povo apostólico, ele tem que ser exemplo e modelo diante do mundo, desse mundo que está de cabeça para baixo, que não é nada bom para o Filho de Deus, que quer viver, quer uma vida santificada e consagrada, e um dia contar com a vida eterna. Então o mundo está contaminante. O namoro não deve ser visto como passatempo, mas como um período de conhecimento mútuo, oração e discernimento da vontade de Deus. É nesse tempo que se deve confirmar se há compatibilidade espiritual, ou emocional e moral para a formação de uma família. Então, o casal de namorado, como está dizendo o irmão Aldo, que ele tem o tempo para namorar, para observar, se dá condições de compatibilidade, né, moral, espiritual, de formar um lar. Se vê no transcorrer do tempo, se não dá, então é melhor parar por ali. É o que o irmão Aldo quer dizer, para por ali. Melhor parar por ali do que fazer seu cônjuge sofrer. Aí acha que vai dar certo, que eu vou mudar o fulano ou a fulana,
e acaba que não muda nada, porque cada um veio de um lar diferente, de uma disciplina, e cada um tem um gênio diferente, tudo isso precisa observar muito no transcorrer das conversas, dos entrosamentos, para ver se não vai ali existir um atrito. Se começar a ter atrito ali, pode parar mesmo, que se contrair o casamento não vai dar certo. Então, é preciso não aventurar. O casamento não pode ser aventura. Tem que ter certeza. Como está dizendo o irmão Aldo aqui, o tempo de namoro é tempo para se conhecer. Então é preciso se conhecer, para que não venha depois fazer como muitos fazem. Denegrir a imagem da igreja, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, dos Santos Mandamentos e a própria imagem. Porque quando dois se separam, na verdade um não queria se separar, e esse que não queria vai sofrer. Faltou o quê? Amor ao próximo. Então é preciso que antes não contraia o matrimônio, para que depois não venha escolher outro ou outra e venha fazer alguém sofrer. Como disse o irmão Aldo, isto é injustiça. Por que não escolheu no tempo que estavam namorando? Não fazer muitas promessas vãs. O apostólico não pode ser mentiroso. Prometer para a moça ou o rapaz, ou a moça prometer para o rapaz uma coisa que ela mesma tem dúvida, e depois chega no final dizer: eu achava que ia dar tudo certo, mas eu cheguei à conclusão. Nós vamos ter que separar. Ainda se estiver namorando, tá bom. Se pior, se estiver casado e já tiver filhos, como tem muitos casos assim, que já tem filhos, aí quem vai sofrer é os filhos. Então é preciso observar muito os conselhos da Santa Avó, do irmão Aldo, os ensinamentos, para não cair numa falha dessa. Então, assim, o namoro deve ser vivido com sabedoria, sem exagero ou atitude que ferem a moral cristã, lembrando que cada gesto e cada escolha refletem nossos compromissos com o Senhor e com nossa fé. Infelizmente, alguns jovens têm tratado o namoro com descuido, não dá atenção, esquecendo que ele deve ser conduzido sob a luz da lei divina. Então, os propósitos, os sentimentos, os desejos devem ser tratados com a luz divina, observando os ensinamentos, para que depois não venha desfacelar um lar, e se tiver os seus descendentes, aí o sofrimento é maior. Muitos iniciam relacionamentos intensos e desequilibrados, rompem rapidamente e logo começam outra, como se nada tivesse acontecido. O irmão Aldo está falando que muito começa um relacionamento intenso e desequilibrado, e pouco tempo depois já termina aquele namoro, aquele noivado, e já 2, 3 meses, talvez nem isso, já está noivando com outro ou com outra. Isso
então desagrada e desabona a imagem da pessoa e denigre também os santos de nossa igreja, porque entristece a todos. Então é preciso que essa atitude revela falta de temor a Deus, desrespeito às leis morais da igreja e injustiça para com o próximo, pois fere sentimentos e afronta a justiça divina. O namoro não deve ser tratado como algo descartável, mas como preparação para o noivado e, posteriormente, para o casamento, até que é uma aliança sagrada. O casamento é uma aliança sagrada, a instituição de Deus, para que, através da união do matrimônio, pudesse surgir os seus descendentes, e sendo assim todos formados na lei divina, aí, como eu disse, é a extensão do reino dos céus na terra. Cada lar é a extensão do reino dos céus na terra, que começa primeiro com um, depois dois, conclui um casal, depois do casal os seus descendentes, e aí a família está completa. E esse lar precisa ser educado, ser disciplinado nas leis divinas, e é isso que Deus pensou e planejou para realizar, que ele tivesse aqui a extensão do reino dos céus na terra e que cada lar fosse um pedacinho dos céus, de onde Deus pudesse levar de quando em quando um filho, uma filha. É preciso então observar essas leis, essas ordens, esses conselhos do irmão Aldo, para que não fique como muito tem acontecido, né? Se casam, faz aquela promessa diante do altar, 6 meses depois estão separados, um para cada lado, já estão procurando outro casamento. E isso é falta de amor ao próximo, falta de fé em Deus e destrói a família. Então fica todos sem paz, sem sossego. O noivado é a confirmação do propósito de unir duas vidas em aliança diante de Deus, e é um tempo de preparação para o matrimônio. Neste período, os noivos devem se fortalecer a sua fé, alinhar seus valores e se preparar para assumir responsabilidades conjuntas, responsabilidades do casamento conjunta, os dois, né, que vão administrar agora a sua vida, o seu lar. O noivado não é apenas uma formalidade, mas um voto de compromisso que deve ser respeitado com seriedade, e é o momento de construir base sólida para o lar que será estabelecido, lembrando o que está escrito no Salmo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O casamento, segundo a doutrina, é uma instituição divina estabelecida desde a criação entre um homem e uma mulher. Qualquer outra forma de união que não seja o legítimo
casamento não corresponde ao plano original de Deus. O Evangelho de São Mateus registra: não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. No casamento, o homem e a mulher assumem responsabilidade, não apenas diante da sociedade, mas principalmente diante de Deus. É uma aliança sagrada que exige fidelidade, amor, sacrifício, respeito e perseverança. Romper este compromisso por deslealdade ou falta de temor é desonra o voto feito diante do altar e diante de Deus e de Jesus. Jesus advertiu: portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Qualquer tentativa de redefinir esta verdade é contrária às leis e ao propósito divino. Quando o namoro, o noivado ou o casamento são tratados com leviandade e irresponsabilidade, as consequências não recaem apenas sobre os envolvidos, mas também sobre os filhos e sobre o testemunho da igreja. A fidelidade, a infidelidade, a separação precipitada e a falta de temor a Deus mancham o nome de apostólico e ferem a justiça divina. A Santa Vó Rosa e eu, irmão Aldo, manifestamos preocupações sobre esta questão. Desejamos que todos tratem com seriedade os assuntos de namoro, noivado e casamento, pois são etapas sagradas na vida de um apostólico. Nosso objetivo é perseverar a pureza e a dignidade da Igreja e de nosso povo. Confiamos que com orientações e dedicação evitaremos qualquer situação que possa trazer escândalo ou desunião, fortalecendo ainda mais nossa fé e comunhão. É preciso lembrar que cada voto feito diante de Deus será cobrado, e que a desobediência traz sofrimentos e desordem ao lar. O rei Salomão registrou em Eclesiastes, dizendo: melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Lembrem-se, verdadeiro amor não busca interesse próprio, mas se fundamenta na entrega e na lealdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele é paciente como o tempo, generoso como a luz, firme como a rocha. Não se deixa vencer
pelo egoísmo, não se abala diante das tempestades. Tempestades quer dizer problema na família. Então não se abala com essas coisas, porque ama, tem amor, então supera, compreende, perdoa e, enfim, acaba tudo bem e a família unida. Então, onde há o amor, não se abala com a tempestade, mas floresce na simplicidade dos gestos. O amor verdadeiro vai além da emoção, tornando-se numa prática diária de fidelidade e cuidado. Ele se revela no perdão oferecido nas palavras que consola, no silêncio que respeita e na mão que ajuda e no coração que permanece fiel mesmo nos momentos difíceis. Portanto, estimados irmãos e irmãs, concluímos que o namoro deve ser vivido como preparação santa, o noivado como compromisso firme e o casamento como aliança de vida diante de Deus. A igreja deve ser exemplo para o mundo, mostrando que a família apostólica é construída sobre o amor, a fidelidade e a obediência ao Senhor Deus e aos seus santos. A responsabilidade é grande e exige esforço e seriedade, mas a recompensa é gloriosa, uma vida plena, iluminada, marcada pelas bênçãos de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Um lar abençoado com o testemunho fiel de uma família apostólica feliz diante da sociedade. Eu tenho uma outra mensagem para ler, mas nós vamos deixar ela para amanhã. E então, como o irmão Aldo está dizendo, né, ele quer que todos os lares sejam felizes, seja grandemente abençoado e ele possa visitar a Santa Vó Rosa, mas é preciso ter amor ao próximo. Aqueles, como vimos nessa mensagem, aquele que propõe um matrimônio para daqui a 3, 6 ou 1 ano, já encontrou outra, aquela já não serve mais, usando a pessoa como um objeto descartável. Esse, na verdade, não tem nada de Deus com ele. Se tivesse, tinha amor. Amaria o seu próximo como a ti mesmo. Então não pode ser mentiroso. Se gosta, gosta, se não gosta, não gosta. Deixa que um dia vai acontecer o que é verdade. Mas então, como eu estava dizendo, se tiver seus descendentes, aí as coisas ficam mais difíceis. Fica um dia com o pai, um dia com a mãe, e não sabe com quem fica, outro dia com a avó, e a criança cresce conturbada. Culpado é os pais que não soube se administrar, a ser sóbrio. Como diz, ser sóbrio é ter domínio de si mesmo, para entender e conhecer as coisas como deve ser e não colocar ninguém em sofrimento. Porque aqueles que gostam de ver o sofrimento do outro tem um nome, né? E não deve nem falar de púlpito, né? O nome dessas pessoas que gostam de ver o sofrimento do outro. Então, essas pessoas desse jeito, as pessoas que não têm amor a ninguém, não têm a Deus, não têm a si mesmo, não têm nada. Então, é preciso que ouçamos as mensagens do nosso querido profeta,
que Jesus veio lá no passado, deixando essas mensagens, ensinamentos, revelando a pessoa do Pai, e depois ele não pôde continuar, como eu disse lá no início, ele fez a promessa que não nos deixaria órfãos, mas que enviaria o outro Consolador, e fez a promessa também que haveria de haver um só rebanho e um só pastor. E ele não esqueceu. Ele formou o Consolador e formou o Supremo Pastor para esclarecer para nós, para revelar quem seria ou quem era o Consolador. E assim ele, irmão Aldo, então ele pôde esclarecer, tirando assim as pessoas, né, tirando a igreja, né, dos sentimentos, né, da dor daquele momento. Então o irmão Aldo ele pôde, então, com suas palavras, transmitindo as ordens da Santa Vó Rosa, e o bispo então pôde transmitir e tranquilizar todo mundo, que a Santa Vó Rosa não havia falecido e ela continuaria no comando, só que através de uma outra pessoa que veio a ser nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. Amém. E para finalizar a nossa reunião de hoje, iremos ouvir com o coral o hino intitulado A Força da Fé. Cansado das lutas que enfrentei, sem forças para seguir, pensei em desistir das obras de Deus. Então lembrei, no passado avistei uma cidade em chamas. Sua história eu conhecia, uma estátua de sal ali jazia. Apressado levantei, a Deus logo clamei. Destino tão amargo e cruel para mim não queria. Então cantos de vitória escutei. Um povo feliz caminhava, a paz ali reinava, seguindo os passos de um profeta. Aldo, Santo Aldo me chamava.
viagens não irão me enganar. Todo poder lhe foi dado e pela fé me sinto amparado.
E agora, prezados irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais esta santa reunião. Eu quero, em nome da Santa e Bendita Vó Rosa e do Profeta Santo Irmão Aldo, agradecer a presença de todos, agradecer também o trabalho do coral, que apresentaram lindas mensagens que glorificam o reino dos céus e que também estimula e fortalece a nossa fé, para que nós possamos juntos participar da reunião. Também agradecer aos nossos companheiros de ministérios que deram seu apoio no trabalho interno para que tudo transcorresse normalmente. Enfim, eu agradeço a presença de todos, agradeço também a presença de nossos visitantes e digo que sua presença para nós é motivo de imensa felicidade e convidamos para que venham mais vezes. E agora iremos finalizar a nossa santa reunião com uma oração. Para isso eu peço a gentileza dos que estão sentados para ficar em pé, para que juntos possamos agradecer a Deus e os nossos poderosos santos. Sentido de oração, iremos orar. Onipotente, soberano Deus e eterno Pai, neste momento, ó Pai bendito, muito feliz, muito contente aqui estamos por ter podido prestar mais uma vez o nosso louvor e os nossos agradecimentos pela vida, pela paz, pela sabedoria, pela existência desta Igreja Apostólica, pelo cumprimento das promessas sobre a vinda do outro Consolador e do Supremo Pastor. Agradecemos ao Senhor Divino Mestre Jesus por todo este carinho e este cuidado que tiveste com a humanidade nos dias presentes, dando assim oportunidade de que tantos quantos venham crer e acreditar naquele que o Senhor enviou, possa ter o Senhor e possa ter também aquele que o enviou, que é Deus, o nosso Pai. Santíssima e bendita Vó Rosa, neste momento também, glorificamos o teu santo nome, porque fostes fiel, muito lutou e muito amou a Jesus, ao Pai e a Mãe Virgem Maria Santíssima, nunca reclamou, nunca retrocedeu, nunca achou difícil, e hoje está na glória celestial coroada como nosso Espírito Consolador. E ao Senhor, profeta Santo Irmão Aldo, da mesma forma, glorificamos e exaltamos e enaltecemos o teu santo e glorioso nome, o teu ministério, o teu dom de profecia e de revelação, pois cremos e confiamos porque o Senhor já provou para nós, através das obras que o Senhor realizava e vem realizando. E agora, Santa e Bendita Vó Rosa, finalizando mais esta santa reunião em nome da Senhora, do Santo Irmão Aldo, e teus filhos irão regressar para os vossos lares. Suplicamos as tuas bênçãos, o amparo e a proteção do profeta Santo Irmão Aldo, na companhia de santos e anjos, que os conduza até os vossos lares, livrando dos perigos e dos ataques e dos acidentes, e que todos possam ter um regresso feliz e ter assim uma boa noite de descanso, e amanhã possamos novamente aqui estarmos para glorificar mais uma vez o reino dos céus, a aprimorar a nossa fé, fortalecer o nosso espírito e aprimorar também os nossos conhecimentos quanto ao Evangelho do reino dos céus. Assim sendo, querida e Santa Vó Rosa, por este momento, nós te agradecemos de todo o coração. Agradecemos também ao Senhor, profeta Santo Irmão Aldo. Agradecemos também a ti, ó Jesus bendito, a Mãe Virgem Maria Santíssima. Honra, glória e louvor também prestamos a ti, ó Pai Santíssimo, e ao seu divino e santíssimo Espírito,
por todas as bênçãos concedidas. E assim sendo, prezados e amados irmãos e irmãs, internautas e visitantes, recebamos as bênçãos do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, juntamente com as bênçãos da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa e Bendita Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, que estão nos concedendo neste momento. Tenhamos vida, paz e sabedoria. Amém.